Vocês devem imaginar o que eu vou falar, né, depois de tanta gente ter falado na minha frente, né? É um problema, tipo, o que eu vou falar de diferente que já não foi falado aqui, né? Muito bem, mas eu vou repetir algumas coisas, tá? E vou dar uma simplificada, inclusive, da minha apresentação, porque algumas coisas foram faladas, mas tem certas coisas, pessoal, que eu falo há 20 anos, e vou falar hoje, vou falar na próxima inauguração, e falo com os trainees, e falo com os fornecedores, e nunca vou deixar de falar, tá? Porque são aquelas coisas básicas que fazem, que a gente acredita e que fazem a Renner ser uma empresa diferente, tá? Que são principalmente a questão dos nossos princípios e valores, né? Quando a gente, eu gosto muito de ler, e todos nós, inclusive nós fazemos com frequência, a gente escolhe um livro e a gente tem que a gente chama assim de um método da cumbuca. Por exemplo, nós diretores fazemos, os gerentes regionais fazem, a gente escolhe um livro, todo mundo lê e depois pega uma cumbuca e coloca um nome, e aí a gente faz o sorteio. E aquela pessoa que foi sorteada vai comentar o capítulo 1. Né? Se a pessoa não leu, ninguém dissolve o grupo e ninguém lê porque houve uma indisciplina, a pessoa deixou de cumprir uma coisa que devia fazer. E depois sorteia o segundo capítulo e a pessoa lê, que é um jeito assim de a gente não só ler, mas também compartilhar e discutir. E um dos livros que a gente está lendo é de uma pessoa que estudou muitas empresas, tá? E ele queria saber por que uma empresa, por que algumas empresas duram muito tempo. Muitas empresas desaparecem. O índice de mortalidade das empresas é muito grande. Assim, cada 100 empresas que se abrem, no segundo ano, 60% já desapareceram. Mas então, por que tem algumas empresas que duram 50 anos, 100 anos? Qual é o segredo, né? Hein? Princípios e valores, cultura corporativa. Quer dizer, ter princípios e não só tê-los escritos, tê-los divulgados, mas tê-los praticados. Então, ter uma cultura sólida, acreditar naqueles princípios e valores é um dos segredos que as empresas sejam longevas, sejam grandes. Então, eu vou recapitular com vocês aqui alguns princípios e valores, né? Aqui a gente já sabe que a nossa missão é muito ambiciosa, nós queremos ser, não a maior do Brasil, um dia nós vamos ser a maior das Américas, né? E eu ficaria muito contente se, quando chegasse esse dia, todos nós estivéssemos juntos, né? Nós, os diretores que estão aqui, os gerentes gerais, mas principalmente vocês, né? Estivessem juntos para a gente celebrar que um dia a gente vai ser a maior das Américas, né? Bom, então, nossa razão maior é encantar, né? E a gente diz assim, olha, a nossa realização é nos colocar, muitas vezes a gente diz assim, mas o que eu vou fazer para encantar? Acontecem certas coisas que a gente não... Ninguém falou para a gente o que a gente tinha que fazer, nunca passou por aquilo. Então, como é que a gente faz? A gente se coloca no lugar do cliente e faz por ele aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Nós também somos consumidores, né? Então, se você não sabe, nossa, aconteceu isso agora, não tem, o que eu faço? Não tem nenhum supervisor, não tem nenhum gerente da loja aqui para perguntar, coloque-se no lugar do cliente e faça por ele aquilo que você gostaria que fizesse por você. Você sempre vai acertar. Tá? Nós devemos entender os clientes, né, e exceder as suas expectativas. A própria definição de encantar, satisfazer é igualar. Encantar é dar mais do que ele quer. Ele quer um atendimento bom, a gente vai dar um atendimento espetacular. Ele quer um sorriso, nós vamos dar um super sorriso. Ele quer que a fila da caixa seja rápida, nós vamos fazer uma fila super rápida. Ele quer que a gente vá rápido buscar um número de uma peça que está na retaguarda, a gente vai ser super rápido. Todas essas pequenas coisas, sempre fazer mais do que eles esperam. Isso é que é encantar, né? E nós não somos meros
nós não somos meros colaboradores, nós somos encantadores de clientes. Não somos vendedores, auxiliares de crediário, seguranças, presidente de empresa, não somos, nós somos encantadores de clientes. Como o Paulo destacou bem, a gente leva tão a sério isso que nós temos o dia do encantamento. Porque tem muitas pessoas, que, principalmente na matriz, que não trabalham na loja, então eles não têm contato com o cliente. Então, agora, semana retrasada, todas as pessoas da matriz, né, foram para as lojas, foram trabalhar nas lojas durante um dia, né, para sentirem como é que é uma loja. Porque muitas vezes as pessoas ficam fazendo os planos lá e dizem assim, o pessoal da loja vai fazer assim. Vai lá na loja para ver se é tão fácil fazer assim, certo? Né? Então, vai lá vai viver uma loja, vai ver o que é encantar cliente. Então, nós temos o dia do encantamento. Nesse dia do encantamento, todo mundo foi para a loja. Eu estava aqui em São Paulo, fui trabalhar lá no Center Norte, trabalhei como caixa, trabalhei no encantômetro. O Paulo trabalhou onde? Em Caxias do Sul. Teve o nosso pessoal da área de informática, de computadores, né, que são o pessoal de analista que nunca vai à loja, foram descarregar caminhões. Né? Então, é aí, pessoal, que sabe, que é assim que a gente está próximo do cliente, assim que a gente encanta o cliente. Que muitas vezes, lá na matriz, o pessoal fica escrevendo algumas coisas que precisa fazer, etc. e tal, mas se fosse ver na loja, faria de um outro jeito, faria mais simples, não faria tão complicado. Então, realmente, encantar a gente é um negócio que a gente leva muito a sério, certo? E vocês perceberam que nós não temos saque. Não temos saque nem 0800. Por quê? Cada um de nós é um saque. Surgiu um problema, resolva. Né? Não, sabe, o cliente ele quer que resolva. E quando a gente ser encantador, assim, é praticamente uma religião, certo? Então, como em toda religião, quando a gente leva a sério, o Paulo falou que foi encantar numa loja de um concorrente, né? Eu vou contar uma história para vocês. Eu falo, o ano passado, eu estava saindo de uma loja lá do Iguatemi, lá de Porto Alegre, com a nossa gerente, a Patrícia, né? E quando nós estávamos saindo da C&A, quando estava bem na porta, assim, quando nós estávamos saindo da C&A, né, aliás, nós estávamos entrando na loja da C&A e ia saindo um casal. E quando eles saíram, disparou o alarme. Né? Eles pararam do lado de fora da loja e nós paramos do lado de dentro. Nós ficamos olhando e ficamos esperando. Vamos esperar, né, que o encantador de clientes da C&A venha resolver o problema. Só que a C&A não tem encantador de cliente. Né? Não aparecia ninguém. E os clientes parados e nós parados. Nós vamos resolver o seu problema. Pegamos os clientes, levamos eles lá no caixa da C&A, certo? Disse, olha aqui, vocês esqueceram, por favor, vamos ajudar aqui, vamos tirar o cliente. Quando eles saíram assim, né? Disse, olha, vocês desculpem, mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Nós não somos da C&A, nós somos da Renner. A senhora olhou e falou assim, eu adoro a Renner, eu amo de paixão a Renner, eu não gosto da C&A. Sabe? Eu tive que vir comprar aqui porque não sei o que, etc. e tal, mas eu gosto mesmo da Renner. Eu amo a Renner de paixão. Né? Então, a gente fica tão encantador de cliente, que vai até encantar os clientes da concorrência. Né? Bom, então esse aqui é uma figurinha que eu gosto muito, né, que tem umas expectativas, e a expectativa e tem que satisfazer. Não, nós temos que superar. Essa aqui é a expectativa, nós temos que encantar. Então, encantar é sempre fazer mais do que o cliente espera. Essa é a grande definição. E nós temos nosso encantômetro, né, pessoal, que um dia, em 1996, 97, a gente tem um programa de qualidade, que a gente sempre tem que fazer as coisas bem feitas, e um dia alguém falou assim, poxa, a gente tem que medir a qualidade, os erros que a gente comete. Será que se a gente diz que quer encantar, como é que a gente pode medir? Então, vamos achar um jeito de medir. Aí um grupo de trabalho começou a estudar e descobriu que tinha uma loja lá no Japão, que no caixa,
quando a cliente era atendido, tinha umas argolinhas de madeira e uns bastõezinhos assim, que a cliente colocava, tinha 3 cores, vermelha, verde, né? Se a cliente estava muito satisfeita, não, colocava verdinho. Pouco satisfeita, não, insatisfeita, colocava argolinha vermelhinha lá no Japão. Aí, pô, é uma ideia boa, mas como que a gente vai fazer argolinha de madeira se, por exemplo, lá na nossa loja da Otávio Rocha, entram 15 mil pessoas por dia? Como é que vai argolinha de madeira para 15 mil pessoas? Aí o nosso pessoal da área de engenharia criou lá um mecanismo que né, no começo ele era meio feio, meio improvisado, com umas luzinhas, etc. e tal, mas foi aí que surgiu o encantômetro, ele foi melhorando, e para nós é um ponto de honra, é um orgulho, nenhuma outra loja no mundo, pessoal, tem encantômetro. Muitas vezes, quando eu falo com jornalistas, as pessoas se lembram do encantômetro. Hoje, eu fui fazer... nós somos uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa de Valores. E temos muitos acionistas que moram fora do Brasil, certo? Assim, fundos de investimento que investem na Renner. Hoje eu tive uma reunião com 14 investidores e eles querem saber de números, querem saber de lucros, né? Querem saber de resultados, mas quando eu contei a história do encantômetro, eles ficaram extasiados. Eles, puxa vida, que coisa diferente, né? Então, só nós temos isso. Então, o encantômetro, meus caros gerentes, é uma pesquisa em tempo real, certo? É uma coisa assim que a gente sabe o que está acontecendo na loja. Se fosse um gerente de loja, de 2 em 2 horas eu estaria passando ali no encantômetro, perguntando como é que estão as coisas, tem alguma coisa que não está bem. É uma pesquisa valiosa em tempo real, coisas que a gente pode melhorar. E nós... colaboradores, naquele momento que a gente fica ali, a gente fala com os clientes. Eu tenho um ciúme danado de você, sabia? Eu estou lá no escritório, trancado, longe de cliente, queria estar no encantômetro, falando com clientes, ouvindo os clientes, ouvindo o que eles gostam, o que eles não gostam. Vocês têm muito mais chance de encantar do clientes do que eu. É por isso que eu tenho um ciúme danado de vocês. Um dia eu ainda vou pedir transferência para o presidente, vou ver se eu consigo ser gerente de uma loja, certo? Ou supervisor, ou vendedor para conseguir trabalhar no encantômetro. Bom, então, e o resultado, a gente está lá com 57%, temos que cada vez mais melhorar, não é? E a gente tem, sabe, aqui a gente compara com a concorrência, por exemplo, o varejo brasileiro, pessoal, o varejo brasileiro tem 19% de insatisfação, nós só temos 4%. Encantamento, 26%, nós encantamos 57%, nós encantamos o dobro do que os outros comerciantes, outros varejistas. E a gente sabe que o cliente encantado, ele volta para a loja e ele fala bem, a propaganda boca a boca que alguém falou. Então, para nós, é fundamental a gente encantar clientes. É um motor de crescimento da Renner. O nosso jeito, né, mas nós somos uma empresa alegre, uma empresa inovadora, ética, austera, honesta, certo? Sabe, ética, pessoal, honestidade, é um dos maiores valores que a gente tem que prezar. Eu, muitas vezes, fico muito triste, sabe, quando vejo algum relatório de auditoria e vejo que alguém cometeu um ato de desonestidade. Estraga a carreira, estraga a vida. Não tem nenhuma riqueza maior, gente, do que a gente encostar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, certo? Esta é a maior riqueza. Então, nunca cair em tentação, pessoal. Ética, austeridade, honestidade é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Então, nós temos uma comunicação fácil, transparente. Comunicação fácil é vocês poderem falar com quem vocês querem. Está aqui o presidente, está aqui os diretores da empresa falando com vocês. Eu não sei se na inauguração aqui da Marisa, se o presidente apareceu aqui para falar com os colaboradores. Eu queria ver quantas empresas que o presidente e diretores vão... Por quê? Porque nós não podemos escrever que a gente é transparente, que a gente é próximo, e só escrever e não fazer. Tem que ser isso.
Então, nós fazemos as coisas de forma simples, rápida, com energia, com paixão, com rapidez, com obstinação, com persistência. Olha a história que nós ouvimos aqui, a persistência e a determinação da Jéssica, né, que foi e vendeu. Isso se chama persistência, rapidez, agilidade, obstinação. Né? Então, nós somos movidos por persistência, criatividade, otimismo e muita proximidade com o mercado. Nós temos que tirar o bumbum da cadeira. Né? Bumbum na cadeira, lá no escritório, fazendo coisas que depois a gente não sabe se são fáceis de ser aplicadas. Não. Tire o bumbum da cadeira, vá ao mercado. Os compradores têm que ir para o mercado. Nós temos que ir para o mercado, todo mundo. Porque como é que a gente consegue encantar cliente se a gente não está perto do cliente? Se a gente não conhece o cliente? Como você vai encantar alguém se você não conhece? E a gente conhece na loja, no mercado, por isso que nós temos que estar próximos do cliente. Gente, nós contratamos e desenvolvemos e mantemos as melhores pessoas que gostam de gente. Então, nós queremos os melhores, nós queremos gente que goste de gente. Ninguém consegue encantar se não gosta de gente, certo? Como que você vai tratar com clientes? Então, é o óbvio, mas espero e tenho certeza que todos que foram selecionados aqui são pessoas que são os melhores e que gostam de gente, né? Que têm paixão pelo que fazem, paixão, brilho nos olhos. Né? O que é brilho nos olhos? Brilho nos olhos é felicidade. Quando a gente faz o que gosta, a gente tem o brilho nos olhos. Né? Quando a gente está apaixonado por alguma coisa, a gente tem o brilho nos olhos. Quando a gente gostou de alguma coisa, né, a gente tem o brilho nos olhos. Quando a gente recebeu um presente, a gente gostou, a gente tem o brilho nos olhos. Quando a gente recebeu uma frase bonita de alguém, ou de um namorado, do marido, da esposa, é uma coisa legal, gostosa, a gente tem o brilho nos olhos. Então, colaboradores que fazem o que gostam, que são apaixonados, têm o brilho nos olhos. Bom, nós trabalhamos em equipe com pessoas que têm autoridade e responsabilidade. Vocês têm autoridade e responsabilidade para tomar decisões. O meu papel e o papel dos diretores nas inaugurações é exatamente esse, é dar autoridade. Surgiu um problema, resolva o problema imediatamente, certo? Se nós erramos, resolva o problema, pega o dinheiro do caixa e vai resolver o problema do cliente, certo? Porque se a Renner está errada, tem que resolver o problema. Eu gosto de contar uma história que é verdadeira, que aconteceu um bom tempo atrás, mas para mim ela é simbólica. Ela aconteceu, né, no ano de 1996, quando a gente estava começando a falar nessa história de encantamento, e um dia entrou numa loja nossa um cliente com o recibozinho que ele veio buscar, um smoking que tinha deixado para fazer um ajuste. E aí o vendedor olhou e falou, puxa, mas o senhor deixou, era 1996, tá, a dar. O vendedor ele olhou assim e falou, nossa, o senhor deixou para ajustar aqui um smoking em 1984, há 12 anos atrás? Sim. Qual é o problema? Eu vim buscar o smoking aqui. E nós, fazia 6 anos, Paulo, que a gente não vendia mais smoking, certo? O que aconteceu? O supervisor, o gerente da loja saíram, foram para a concorrência, compraram um smoking, com o dinheiro da Renner, entregaram o smoking para o cliente. Certo? A Renner estava errada. Aquele smoking devia estar lá, certo? Devia estar lá, certo? Bom, vocês sabem que como tinha se passado 12 anos, o pessoal comprou um smoking, só que o cliente tinha engordado. Então, nós levamos uns 3 meses mais para conseguir, o cliente era um médico distraído de São Leopoldo, ali próximo, levamos mais 3 meses para conseguir entregar para o cliente não queria, não aparecia, era uma loucura, foi uma novela. Mas eu fiquei fascinado, por quê? Porque o gerente resolveu. Ele não ligou para o regional, né? Porque uma empresa que não está voltada para encantar cliente, o supervisor vai falar com o gerente vai falar com o regional vai falar com o
o Eduardo vai falar com o Paulo vai dizer, vai smoking, isso é reunião, leva para uma reunião de diretoria para ver o que a gente vai fazer. Provavelmente algumas empresas levam até para o conselho de administração para decidir, e o cliente, não adianta, gente, acabou. Então, a gente tem que resolver. Se nós erramos, gente, nós temos que resolver. Nós temos que, se prometemos alguma coisa e se esqueceu e não deu certo, meu amigo, vai resolver o problema do cliente. Vai na casa dele, vai ter que entregar. Não adianta. Se nós prometemos e erramos, é assim que se encanta, é assim que a gente valida o que está escrito aqui. Tá? Não adianta escrever aqui se na prática a gente não faz. Então, olha só, nós estamos aqui dando autoridade e responsabilidade para tomar. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas vem cá, dá tanta liberdade assim para o pessoal de loja, será que não vão abusar? Não vão abusar. Nós temos que partir do pressuposto, nós temos que confiar nas pessoas, vocês saberão o que fazer. Paulo, eu disse e digo isso em todas as inaugurações, eu nunca tive decepções, certo? Quer dizer, tem que confiar nas pessoas, as pessoas são ajuizadas, as pessoas sabem o que fazem, não vão abusar dessa autoridade que a gente está dando, certo? De vocês resolverem os problemas junto com os seus supervisores e com os gerentes. Então, outra coisa legal aqui, nós proporcionamos a mesma escada para todos os colaboradores, para que todos os colaboradores possam subir na velocidade das escadinhas. Eu vou falar um pouquinho mais adiante ali, que tem uma coisinha sobre escada. Oportunidades, olha só quantas pessoas crescem. Isso aqui são as pessoas que foram promovidas. Aqui, em 2006, 593 pessoas, 2007, 675 pessoas, 2008, 600, aqui na crise a gente cresceu menos, mas a mensagem aqui é a seguinte, oportunidades para crescer, oportunidade, né, as histórias, supervisores, como você começou? Eu me formei na última turma de comecei como temporário. Começou como temporário, pessoal. Oi? Auxiliar de expedição e hoje ele é nosso supervisor. Você? Vendedora há 10 anos atrás no Bia supervisora. Gente, ponham na cabeça que vocês podem, certo? Ponham na cabeça que vocês podem. Vocês também, quantas orelhas eles têm, os dois supervisores nossos? 2 orelhas, alguém de vocês tem uma orelha só? Quantos olhos eles têm? Quantos cérebros eles têm? Gente, muitas vezes, certo? Quem coloca o limite no crescimento somos nós.